E eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia. Sejam bem-vindos ao Periquipcast, o podcast multiperspectivo que faz uma análise mais aprofundada de versículos e trechos bíblicos, as chamadas perícopes. Este trabalho é uma produção do NEP Apóstolo João, um grupo de estudo presencial lá de Porto Alegre. E é sempre bom a gente lembrar, né? Embora a produção aqui use inteligência artificial para as vozes, toda a pesquisa, as fontes, a análise, isso tudo é feito de maneira manual. É um estudo cuidadoso e bem humano. E hoje nós temos um desafio e tanto. Vamos mergulhar numa passagem que todo mundo conhece, mas que é ao mesmo tempo muito complexa. Gênesis capítulo 12. A história da descida de Abrão ao Egito. A nossa missão aqui vai ser tentar desvendar as camadas desse relato. A gente recebeu um material bem rico para análise, com comentários históricos, bíblicos da tradição judaica, e vamos dar um foco especial nos insights que a doutrina espírita traz. E o grande desafio para mim é o seguinte: como a gente concilia a imagem do Abrão, o herói da fé, com o homem que pouco tempo depois mente e coloca a própria esposa em risco por puro medo? É sobre essa tensão que a gente vai conversar. Exatamente. Porque a história começa de uma forma grandiosa, sabe? Quase cinematográfica. Abrão tá lá em Harã e recebe um chamado direto de Deus. A promessa é monumental. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E a parte mais incrível, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso. E a reação do Abrão é a fé em estado puro. Ele simplesmente obedece. Pega tudo e parte para uma terra que ele nem conhecia. É um ato de confiança, assim. É extraordinário. E os materiais que a gente analisou permitem até visualizar essa jornada, né? Ele sai de Ur, vai para Harã e de lá entra em Canaã, a terra prometida. E quando ele chega, ele faz algo muito simbólico. Ele constrói altares. Sim, os altares. É como se ele estivesse fincando uma bandeira espiritual, sabe? Dizendo, eu cheguei, este lugar agora está consagrado à minha fé. É o auge da confiança dele. É o auge. Mas é impressionante como esse auge dura pouco. Porque logo em seguida, o versículo 10 é um balde de água fria, é curto e brutal. E havia fome naquela terra. Pois é. A terra que acabou de ser prometida por Deus não tem o que comer. A primeira grande prova chega e chega com tudo. E aí, o contexto geográfico que uma das fontes nos apresenta é fundamental, né? Totalmente. Fome em Canaã, naquela época, significava seca, falta de chuva. A economia deles era muito frágil. Agora, do outro lado, você tinha o Egito, a superpotência. A vida lá não dependia de chuva, mas das cheias do rio Nilo, que eram previsíveis. O Egito era o celeiro do mundo antigo. Exato. Então a decisão do Abrão de descer ao Egito não foi um capricho. Foi a manobra de sobrevivência mais lógica que alguém naquela situação faria. Certo, a lógica da sobrevivência o leva até a fronteira do Egito, mas é nesse exato momento que a lógica parece, sei lá, dar lugar a um medo que paralisa. É. Ele olha para Sarai, a esposa, e o texto diz que ele pensa: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. O medo dele é explícito. Ele pensa, os egípcios vão me matar para ficar com você. A confiança inabalável que fez ele cruzar o deserto parece que evapora. Completamente. E desse medo nasce um plano. Um plano profundamente problemático. Ele diz para Sarai, dize e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. É um pedido que choca. Ele está usando a esposa como um escudo. Espera um pouco. Lendo assim de primeira, soa como um ato de pura covardia. Mas uma das fontes que a gente analisou traz uma nuance cultural, que é no mínimo intrigante. Poderia ter algo mais aí? Poderia. É uma hipótese, não é uma certeza. Mas é fascinante. Uma das análises menciona um costume da cultura hurrita, lá da Alta Mesopotâmia, de onde o Abrão vinha. Certo. Nesse costume, o marido da aristocracia podia, legalmente, adotar a esposa como irmã. Isso não acabava com o casamento, mas dava a ela um status social elevadíssimo, com proteções legais especiais. Se o Abrão estivesse pensando em algo parecido, o ato dele não seria apenas medo.
Então, que parece pura covardia, poderia ser também uma manobra jurídica, uma estratégia cultural para navegar num ambiente perigoso. Isso muda um pouco a perspectiva, mas não totalmente para mim. Exatamente. Não anula o medo, que é o motor da ação, mas adiciona uma camada de complexidade. Ele poderia estar tentando usar regras de um sistema que ele conhecia para se proteger. E, teoricamente, proteger o status de Sarai. Isso. De qualquer forma, a estratégia funciona. Pelo menos no início, Sarai é notada pela beleza e levada ao palácio do faraó. E aqui vem a parte que mais me incomoda. Por causa dela, por causa dessa mentira, o faraó tratou bem a Abrão. O texto faz questão de listar a recompensa. Ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelos. Uma fortuna. Ele mente, ele coloca a esposa em risco e a consequência imediata é enriquecimento. Isso parece uma inversão completa de valores. É uma inversão desconcertante, sem dúvida. Mas um plano construído sobre medo e engano, ele tem pernas curtas. A intervenção divina se torna inevitável e ela não é nada sutil. Não mesmo. O versículo 17 é claro. Porém, o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. A palavra hebraica para pragas aqui é negaim, significa golpes, feridas, calamidades. É uma ação direta e muito forte. E Deus não está punindo o Abrão, está punindo o faraó para corrigir a situação. Exato. E de alguma forma o faraó entende a origem dessas calamidades. Ele conecta os pontos. E a cena que se segue é de uma ironia espetacular. Nossa, é inacreditável. Ele convoca o Abrão não para matar, mas para confrontar moralmente. Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? É o líder pagão dando uma lição de ética no escolhido de Deus. O mundo virou de cabeça para baixo ali. Totalmente. É um dos momentos mais humanos e, assim, humilhantes da jornada do Abrão. E o faraó age com uma integridade surpreendente. Muita. Ele devolve a Sarai e, em vez de confiscar os bens que deu, ele manda que o Abrão, a mulher e tudo que era dele fossem escoltados em segurança para fora do Egito. A crise acaba, mas a imagem do Abrão sai arranhada. Como um dos comentaristas que lemos aponta, a presunção de Abrão quase sabotou o plano divino. Mas a providência venceu sua transgressão e manteve viva sua própria finalidade, ou seja, o plano de Deus seguiu em frente, apesar da falha do homem. Certo. Então temos essa situação humana, tão confusa: fé, medo, mentira, intervenção divina e uma bronca de quem menos se espera. Vamos tentar aprofundar um pouco mais, usando as lentes que as fontes da doutrina espírita nos oferecem. Vamos lá. O ponto de partida, para mim, é a motivação do Abrão. Ele diz que o plano é para que viva a minha alma. O que exatamente isso significa? Essa expressão é a chave de tudo. A palavra hebraica para alma, ouvida aqui, é nefesh. E os estudos linguísticos no material que a gente viu mostram que nefesh é muito mais do que um espírito imortal ou um sopro de vida. É mais do que isso? Nefesh é o ser vivo na sua totalidade. É a pessoa com seus apetites, suas emoções, suas paixões, sua identidade. Isso é fundamental. Então, quando ele pede para que a nefesh dele viva, não é só um medo da morte física, é um medo existencial, um medo de ser desfeito, de perder a identidade, a própria essência. Exatamente. É o pavor da aniquilação do eu. E no meio desse pavor, temos a figura de Sarai. Ela não diz uma única palavra na narrativa inteira. Verdade. Ela é um objeto de negociação, parece, passiva. Aparentemente. No entanto, o texto afirma que Abrão prosperou por causa dela. Como a gente pode entender esse protagonismo silencioso? Essa é a grande questão. Como as interpretações espíritas que analisamos enxergam o papel dela? A visão que a gente encontra, especialmente em obras como Boa Nova, psicografada pelo Chico Xavier, oferece uma perspectiva transformadora. Essa visão sugere que o espírito feminino, ao longo de milênios de experiências, teria avançado mais na estrada do sentimento. Estando, por isso, mais perto de Deus. Isso. Qualidades como a ternura, a intuição, a resiliência, o amor, teriam sido mais cultivadas.
Sob essa ótica, Sarai deixa de ser uma vítima passiva. Ela passa a ser vista como um espírito com uma força moral. Uma força moral e uma missão crucial. Talvez ela tenha sido o verdadeiro pilar espiritual que sustentou aquela situação caótica, mesmo em silêncio, enquanto o companheiro dela sucumbia ao medo. Essa é uma leitura poderosa. Ressignifica completamente a figura da Sarai, o que nos leva de volta ao problema central, a mentira de Abrão e o enriquecimento dele. Se não foi um prêmio pela desonestidade, o que foi então? É a pergunta de $1 milhão, né? E a doutrina espírita nos convida a olhar para além do ato isolado e a pensar na lei maior que rege o universo, que é a lei do bem, a lei do amor. Em várias mensagens de Emmanuel, por exemplo, o bem é definido como o amor que se desdobra, a única força que dissolve o mal. Perfeito. Então, a história de Abrão se torna uma lição sobre o processo de aperfeiçoamento. Quer dizer que o erro não foi recompensado. Exato. A riqueza não foi um prêmio. O que aconteceu, segundo essa interpretação, é que a providência divina, na sua sabedoria, é capaz de usar até mesmo as nossas imperfeições, os nossos erros, para cumprir seus desígnios maiores. O medo de Abrão criou uma crise. Para todo mundo. Abrão aprendeu sobre a própria fragilidade. O faraó teve em contato direto com o poder divino. A situação foi redirecionada. O plano de Deus não é frustrado pelas nossas falhas. Ele as integra, as usa e transforma em lições. Mostra que o caminho da evolução é feito de quedas e levantamentos. No final, o que Gênesis 12 nos mostra é muito mais do que um relato antigo. A gente sai de uma visão do Abrão como uma figura de fé perfeita e encontra um ser humano complexo, capaz de uma confiança sublime e de um medo paralisante, às vezes no mesmo dia. É uma história sobre a jornada real da fé, com todos os percalços. Sem dúvida. E uma análise como esta, que junta ao contexto histórico com uma perspectiva espiritual mais profunda, nos mostra como esses textos sagrados são fontes vivas. Revelam-se camadas de significados sobre a alma, sobre a dinâmica entre o masculino e o feminino, sobre a natureza do bem, sobre a evolução, que falam diretamente com as nossas lutas e fragilidades hoje. E para a gente encerrar, fica uma reflexão inspirada num dos comentários que lemos. A promessa original a Abrão de que nele seriam abençoadas todas as famílias da Terra, era uma semente de um futuro de alcance universal que ele mesmo jamais veria em sua totalidade. E isso nos leva a pensar. Como as promessas que a gente faz e recebe em nossas vidas, os projetos que a gente inicia, os valores que tentamos plantar. Também são sementes de um futuro que talvez a gente não testemunhe completamente. Exato. E como podemos, mesmo diante dessa incerteza, encontrar alegria e propósito no simples ato de cultivar, na esperança do florescimento que verá. É uma bela reflexão. Agradecemos a companhia. Este foi o Periúcopcast. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã. É isso, bem simples.